Olá, eu sou o Laércio da Priscila. Eu sou a Priscila do Laércio. Nós somos casados para sempre há 20 anos. E temos 3 filhos, a Mariana de 15 anos, a Melissa de 13 anos e o João Vitor de 5 anos. E nós estamos aqui hoje falando para vocês de Gramado. Nós chegamos ontem, na quinta-feira, e vamos passar esse final de semana aqui investindo no nosso relacionamento, investindo no nosso casamento. E é disso que a gente quer falar com vocês hoje, O tema, eu achei um tema muito legal. Ainda namorando? Responde, amor, ainda namorando? Sempre namorando há 25 anos. Amém, nós namoramos 5 anos, Nos conhecendo, e depois de 5 anos nós casamos e hoje estamos com 20 anos de casado. Completamos esse ano em fevereiro. Para a glória de Deus. E a gente quer falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre esse tema, dar um recadinho mesmo de forma rápida, mesmo de forma virtual, de forma online para vocês, nesse tempo que a gente está vivendo, mas que, se Deus quiser, vai passar. E a gente deve investir. A gente percebeu, principalmente no ano passado, quando iniciou a pandemia, muitos casamentos, muitos divórcios, muitos casamentos com problemas. E a gente percebeu que esses casamentos já vinham com problemas, e por causa da rotina, do dia a dia, de você não se olhar, de você não parar para se ver, não parar para estar em casa mesmo. Esses casamentos iam andando, iam acontecendo, E quando começou a pandemia, você teve que ficar dentro de casa, Os problemas começaram a surgir e sair debaixo do tapete, porque muitos deles eram colocados embaixo do tapete. E eu queria falar para vocês um versículo que eu gosto muito, que está lá em Cantares 2,15, que fala sobre as raposinhas, Peguem as raposinhas, porque as vinhas estão floridas. As raposinhas, elas destroem as vinhas. A gente não cai, a gente não tropeça com pedras grandes, Essas a gente olha logo. A gente tropeça, a gente cai nas pedras, com as pedras pequenas, As raposinhas, elas entram para destruir as vinhas, entram nos nossos casamentos. As raposinhas aqui, elas são o nosso dia a dia, a nossa correria, o ministério, muitas vezes, a igreja, os filhos, quando são colocados no centro desse relacionamento. E muitas vezes essas raposinhas, elas acabam destruindo as vinhas, destruindo aquilo que o Senhor quer que esteja florido, quer que esteja bem, quer que esteja cada vez melhor. E a gente tem que ter muito cuidado com essas raposinhas. É disso que a gente quer falar, para que a gente continue namorando durante todo o tempo. A gente muitas vezes tem um pensamento que a gente namora para casar, mas é o contrário. A gente casa para namorar, No casamento que esse namoro deve começar. Ele deve sempre continuar, permanecer e ser intencional. Eu sempre gosto muito dessa palavra. Nós devemos ser intencionais, somente nós mulheres, nós esposas. Muitas vezes, depois que os filhos nascem, a gente acaba se esquecendo do marido, se esquecendo do relacionamento principal da família, que é o casamento, a relação homem e mulher, e acabamos nos focando muito nos filhos. E isso está errado. Nosso relacionamento principal é o marido. Os filhos são uma extensão dessa família. Eles vão crescer e eles vão formar outra família, e esse que é o correto, que eles formem a outra família, mas sempre olhando para aquilo que eles receberam desde criança como exemplo principal de casamento e relacionamento, que são os seus pais, que é o casamento dos seus pais. Então nós devemos ser muito intencionais nisso, Mesmo no dia a dia, na correria, Nós temos 2 filhas adolescentes que requerem também muito cuidado, assim, de sair, de levar, de fazer uma coisa a outra. Nós temos um filho que é uma criança ainda. Então eu tenho que ser muito intencional nisso, e separar. A gente tem o hábito de separar um dia na semana para nós dois, de sairmos juntos, de tomar o nosso café, de estarmos juntos ali, de não conversar sobre os filhos, mas de conversar sobre nós dois, de botar um foco em nós dois, porque os filhos vão crescer e daqui a pouco a gente não vai ter nem assunto para falar. Então nós devemos ser muito intencionais nisso, ter muito cuidado com isso, tirar um tempo para nós dois e colocar esse tempo como uma prioridade. Eu tenho uma amiga que ela tira sempre a sexta-feira, ela diz que é a sexta do romance, Ela deixa os filhos com a avó, com alguém, e sai com o marido dela. E se você não puder sair de casa, faz em casa mesmo, coloca os filhos para dormir mais cedo. Para o nosso tempo é o tempo do papai e da mamãe, é o nosso tempo, que eles possam até ver isso e como isso deixa os filhos seguros. Saber que os pais, têm um relacionamento seguro, que os pais se amam, que os pais cuidam um do outro. Esse cuidado não precisa ser do filho, mas sim do cônjuge,
né? O meu marido cuida de mim e eu cuido dele, né? Nossas filhas percebem isso, elas veem isso, né? Eu gosto de cuidar do meu marido, é algo que me faz bem, eu gosto de cuidar, de colocar um café para ele, de servi-lo, e eu gosto disso. Então os meus filhos têm que perceber isso, que é um prazer para mim cuidar do meu marido. E uma coisa que a gente precisa ponderar é que o namoro, ele tem que estar associado ao casamento. Nós vivemos uma cultura em que houve, em algum momento da história, um desvio, em que se pensa muito no namoro como um momento de atração física, um momento de conquista, um momento de muitas vezes até esconder o que de fato nós somos e o que pensamos, quando na verdade não deveria ser assim. Tudo isso deveria estar no casamento. E por influência da cultura, nós acabamos vivendo um tempo de namoro, eu digo nós de maneira geral, em que a atração física é muito valorizada e geralmente onde a tentação está posta, porque o sexo antes do casamento é pecado, é fornicação, mas é nessa fase pré-nupcial que a maioria dos casais se sentem tentados. Nós temos conversado com casais e pretendemos conversar com vocês aqui com honestidade, à luz da palavra de Deus e à luz do que de fato nós vivemos. E nós vivemos uma grande tentação antes de casarmos. Mesmo com a intenção, ela vai ser a minha esposa, ele vai ser o meu marido, e por conta dessa certeza que muitas vezes é gerada no noivado, naquela fase que a gente chama de noivado, né? Passagem do namoro para o casamento, e ali os nubentes, os futuros cônjuges, se sentem tentados a fornicarem. E Satanás usa muito bem isso. O problema é que quando se casa, nós temos também culturalmente uma mensagem que nos diz que no casamento as coisas devem mudar, o amor vai esfriar, quando na verdade é no casamento que o amor se fortalece. Porque é no casamento que eu vou conhecer realmente a minha esposa, a mulher para quem eu fiz votos diante de Deus e dos homens e a qual eu me comprometi a amar e dar a minha vida por ela. Então é no casamento que eu vou viver realmente o amor e é no casamento que eu preciso intensificar as minhas intenções e a minha capacidade de conquistá-la durante cada momento, inclusive durante os desafios. Porque é no casamento que nós vamos descobrir todo o potencial desse milagre, desse mistério, que é fazer 2 igual a 1. É no casamento onde eu posso sentir frio e vou precisar dela para me aquecer. É no casamento onde ela pode cair e vai precisar de mim para levantá-la. O cordão de 3 dobras tem a ver com o casamento, tem a ver com a relação de intimidade. E essa precisa ser fortalecida em constância. E o inimigo sabe tanto disso, né, que ele investe pesado nisso. Né? Quando a gente namora, ele investe pesado para que a fornicação aconteça. E quando a gente casa, ele investe pesado para que o sexo não aconteça. Né? De você levantar, a gente fala, né, de levantar um altar. Né? E isso é muito importante, porque o sexo foi criado para o casamento. Ele foi um presente de Deus para o casamento. É a única relação, né, que isso acontece. E como essa relação é especial. Então o inimigo faz de tudo para que isso aconteça antes de casar, para que aconteça esse pecado, e faz de tudo para que isso não aconteça depois que você casa, que é onde deve acontecer. Né? E a gente deve pensar muito nisso e ser intencional nisso. Né? A relação sexual é algo muito especial para o casamento e deve acontecer no casamento. Então nós mulheres precisamos também ser intencionais nisso. Né? Nós passamos por momentos, né? Não é nos 30 dias no mês que a gente tem esse desejo, já diferente do homem. Mas a gente deve ser intencional nisso também com os nossos maridos, para que isso aconteça, né? No nosso casamento sempre. Muitos casais que a gente vai socorrer, vai acompanhar, e a gente vai perguntar como é que tá a intimidade sexual, como é que tá a relação sexual de vocês dois. E muitas vezes a gente ouve casais dizerem que estão há 1 ano sem relação sexual, há 2 anos sem relação sexual. Gente, não pode. Isso não pode acontecer. Jesus Cristo vem para fazer um milagre no casamento. É interessante que o primeiro milagre de Jesus, eu queria convidar os irmãos a abrirem o capítulo 2 do Evangelho de João,
E nós vamos perceber que o primeiro milagre de Jesus não acontece no meio da multidão, não acontece entre seus discípulos, acontece num contexto de casamento. Então a gente deve se perguntar por que Jesus começa a sua vida ministerial com milagre no casamento. A gente queria ler com vocês, né? João 2, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler para vocês. Eu queria que vocês acompanhassem aí, ou no celular, ou na Bíblia, mesmo de papel. Né? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Maravilhoso. Mas, Laércio, o que essa passagem tem a ver com namoro? Tudo a ver. Porque namoro tem a ver com casamento. Se você se permitir fazer essa conexão, namoro com casamento, nós entendemos que há muito para o Senhor revelar através dessa passagem. Nós estamos num contexto em que a frustração, a vergonha, tudo de ruim estava para acontecer, porque o vinho acabou. E o vinho, para aquela cultura, e em especial para a celebração do casamento, o vinho era o sinal, era o grande responsável pela alegria. A primeira coisa que nos chama a atenção é Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. Versículo 2. Então, nós poderíamos estar falando sobre namoro no casamento e muitas coisas, mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: Jesus foi convidado para estar na relação de vocês? Isso faz toda a diferença. Porque sem Jesus a gente poderia falar aqui, trazer recursos e fazer dinâmicas, e eu tenho a impressão que nada aconteceria na relação de vocês se Jesus não estiver presente. O detalhe aqui é que quando o vinho termina, quando a dificuldade chega, Jesus já está na relação. Ele já está no ambiente da festa, ele já está no ambiente do casamento. Ele não foi convidado diante das circunstâncias. Não é o vinho acabou, chama Jesus. Manda chamar, né? Não, ele já estava, ele tinha sido convidado. E o interessante é que pelo fato dele estar ali, ele seria a solução para aquela dificuldade. E Maria sabia, né, do que ele poderia fazer. Ela com certeza já devia ter visto várias coisas que Jesus fez. E ela diz àqueles serviçais, aquelas pessoas: façam tudo o que ele mandar. Jesus nos fala na sua palavra tudo o que precisamos para termos um casamento feliz, para termos um casamento baseado na palavra. Lá em Efésios fala muito sobre isso, né? O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E se entregou por ela e a lavou com a água da palavra, né? Mulheres, respeitem o seu marido, né? Ele fala amar para os maridos e para as mulheres não, fala respeitar. E o Senhor fala, quando nós fazemos tudo, né, o que o Senhor diz sobre o casamento, nós podemos ter um casamento próspero, né, à luz da palavra, um casamento em que podemos continuar namorando ano após ano.
E Maria fala, façam tudo o que ele mandar. E Jesus manda eles pegarem aqueles potes. Esses potes são potes bem grandes, né? Ele fala aqui na palavra que ele cabia de 80 a 120. Por que não é uma medida igual para todos? Porque eram potes feitos de pedra, eram potes talhados na pedra. E isso tem a ver conosco também, né? Nós devemos fazer algo, né? Eram 6 potes, 6 se remete ao homem, se remete ao que nós devemos fazer. Quanto mais nós nos deixarmos ser talhados pelo Senhor Jesus, né? Sermos esvaziados, sermos talhados, mais água vai caber em nós, né? 80 a 120, né? Uma diferença bem grande aí, né? Os 120 litros foi aquele que se deixou ser talhado mais, vai caber mais água. E aqueles homens fizeram, né? Eles não sabiam o que Jesus ia fazer, nem conheciam Jesus, mas encheram aqueles potes até a tampa de água, até a boca de água, né? Enquanto nós vamos deixar que o Espírito Santo nos encha de água, vai depender do quanto nós vamos nos deixar ser talhados por Ele, ser talhados de buscá-lo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais o nosso casamento vai receber isso, mais o meu cônjuge vai receber também. Quanto mais eu me deixar ser talhada e ser cheia dessa água do Espírito, né? Isso tem tudo a ver com os nossos casamentos. Quanto mais água couber dentro dessa talha, mais o Senhor vai transformar essa água em vinho. E não é qualquer vinho, é no melhor vinho. Às vezes a gente ouve dizer assim, 20 anos de casado, 30, meus pais têm 40 e poucos anos de casado, 42. E a gente pensa assim, não, eles já viveram o melhor vinho lá no começo e com o passar dos anos, essa alegria vai acabando. O vinho tem a ver com alegria também na palavra. E esse vinho vai acabando. Nesse casamento também o vinho acabou. A alegria estava se esvaindo, né? Isso está relacionado. E quando essa alegria vai acabando, Jesus pode fazer algo muito especial quando nós o procuramos, quando nós fazemos o que Ele manda, quando nós nos deixamos ser talhados e cheios dessa água. O Senhor vai transformar essa água no melhor vinho no nosso casamento. Isso significa que a alegria no casamento, ela deve aumentar. Aquela alegria antes da participação de Jesus e daquelas pessoas que ao ouvirem o seu comando o atenderam, era uma. Certamente que a alegria, após provar daquele bom vinho, passou a ser outra. Porque a palavra vai dizer que muitos passaram a crer. Então é fundamental que nessa relação conjugal seja uma relação de 3, onde 2 se tornam uma só carne, mas tem a participação também da terceira dobra do cordão, que é a principal, que é do nosso Deus. Então nós devemos nos perguntar, o que o Senhor tem falado ao nosso casamento? Primeiro, o Senhor está no nosso casamento? Jesus Cristo foi convidado? Ele faz parte? Segundo, qual é a mensagem dele para nós? Isso é importante a gente se perguntar. A terceira é, eu estou fazendo a vontade dele? Porque a consequência de nós fazermos o que ele nos dirige a fazer, a consequência é vir o milagre, virem os efeitos disso, e isso servir de testemunha para a glória de Deus. Então, eu acho que o grande lance de um casamento bem-sucedido está exatamente nas pessoas olharem para o casal e se perguntarem, poxa, eles têm 20 anos de namoro e eles parece que continuam namorando. Isso é lindo. Nós estamos aqui com os meus sogros, os pais de Priscila, que estão fizeram já 42 anos de casamento, mas que souberam que nós viríamos para cá eu investindo na filha deles. E eles resolveram vir também conosco. Então nós estamos aqui celebrando, na verdade, a união, né, em Deus de 2 gerações. Então eles nos ensinaram, nós olhamos para eles e vemos realmente uma cumplicidade, um casal que vive a palavra. Então quando eu digo assim, vocês se perguntaram, Jesus, o que é para fazer? Como eu posso renovar, na verdade, não somente os sentimentos, mas renovar a minha visão em relação ao meu cônjuge? Eu quero que você vá para Efésios capítulo 5. Já há uma mensagem. Já há uma mensagem do que os maridos devem fazer e do que as esposas devem fazer.
Priscila já mencionou Efésios 5, falando na questão do respeito. O respeito valoriza, o respeito ajuda, o respeito encoraja o marido a dedicar à sua esposa o amor de que ela necessita. E a palavra em Efésios capítulo 5 vai dizer: maridos, amai vossas esposas. Mas esse amor não é um amor com lascívia, não é um amor com base no que ela pode me oferecer no final do dia ou no momento em que nós estivermos sós. Na verdade, é um amor comprometido, é como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou. Então Jesus Cristo se entregou por sua noiva, por sua igreja, por mim, por você. Nós somos a noiva de Cristo. Mas ele se entregou com um propósito, para purificá-la, apresentá-la a si mesmo e purificá-la pelo lavar da palavra de Deus. Então você quer renovar os pilares que vale a pena no seu casamento? Invista na sua esposa. Invista na sua esposa a partir de você mesmo. Você primeiro vai e recebe a palavra do Senhor e a alimenta com essa palavra. E a purifica com essa palavra. Então, nos momentos de fragilidade dela, naquilo em que ela ainda não é virtuosa, você traz o amor de Jesus, você traz a palavra. É nesse momento que você vai amá-la e se entregar por ela. No momento em que ela menos merece. E certamente, nisso aí, nessa sua atitude, o milagre vai acontecer. Onde haveria talvez o receio, vai haver confiança, vai passar a haver confiança e a certeza de que ele me ama. E isso desperta na mulher coisas boas. E uma coisa muito especial que tem aqui em João 2, lá no versículo 10, quando eles levam aquelas talhas até o cerimonial da festa, né, e ele vai provar aquele vinho, ele diz, né, todos servem primeiro o melhor vinho, que é o que a gente acha em relação aos nossos casamentos, que os primeiros anos são os melhores anos, ou o ano da lua de mel. E depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E isso é um recado para nós que somos casados. Jesus tem o melhor vinho para nós com o passar dos anos. Né? Eu digo que nosso casamento hoje é melhor do que quando começou, muito melhor. Graças literalmente a Deus. Eu sou uma pessoa melhor do que quando eu casei. Meu marido é uma pessoa muito melhor do que quando ele casou. Lá em Provérbios diz que ferro afia ferro. Então nós estamos aqui nos afiando com o passar dos anos para que nos tornemos melhor, né? Eu aprendi muito a amar e perdoar mais, vivendo e andando com meu marido, porque eu já perdoei muito e já amo muito. Então nós, com o passar dos anos, nos tornamos melhores. Nossa intimidade vai se tornar muito melhor, o nosso casamento vai se tornar muito melhor. Então o Senhor tem o melhor vinho com o passar dos anos. Isso que o mundo fala, que com o passar dos anos a alegria acaba, o casamento vai acabando, é uma mentira que nós acabamos recebendo. Então nós devemos dizer não para isso. Com o passar dos anos, o melhor vinho vai chegar, o melhor vinho vem quando nós trazemos o Senhor Jesus, quando nós nos deixamos ser talhados e cheios dessa água do Espírito. E aí ele fala no versículo 11, algo muito precioso: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. A gente não tem noção do que um casamento restaurado, do que um casamento em que o Senhor Jesus colocou a mão, transformou água em vinho, do poder que esse casamento tem, de levar a glória do Senhor. Que as pessoas vão dizer, meu Deus, aquele casal ali, que se tornou improvável, que se tornou um casal impossível, e hoje eles estão juntos, a família dele está como está. O que foi isso, né? Como foi isso? Isso é para a glória de Deus, o nosso casamento. É para a glória do Senhor, a gente tem que ter essa visão. As pessoas vão olhar para nós, vão ver a glória do Senhor e vão ver a transformação que o Senhor tem feito com o passar dos anos. E isso é para a glória dele, para que os outros creiam nele. Amém. Nós não sabemos, na verdade, para quem estamos nos dirigindo. Nós sabemos de alguns dos amados irmãos da Igreja Batista Monte Sinai no Maiobão, mas não sabemos, nós não os conhecemos. Mas certamente os casais que têm filhos e filhas já são conhecidos por esses. E eu queria dizer que os filhos e as filhas devem ser as primeiras testemunhas do bom casamento.
as primeiras testemunhas desse namoro que cresce, dessa vontade de estar juntos. E a gente associa muitas vezes namoro somente ao romance, às coisas boas. Eu queria dizer que o namoro verdadeiro é aquele que você desenvolve o querer, a vontade de estar com o outro, apesar de, não é para, mas apesar de. E sim, isso é fundamental para que a próxima geração acredite não somente no namoro, mas no casamento, na aliança, no Deus da aliança. Salmo 78 vai dizer: e o que os nossos pais nos contaram, nós não encobriremos a geração vindoura. Contaremos os grandes feitos do Senhor e as maravilhas que Ele fez. E a Bíblia vai dizer para que eles contem para os filhos dos seus filhos. E assim, versículo 7, eles possam pôr a sua confiança em Deus. Na nossa casa, nós resolvemos acreditar no Senhor da aliança. E o namoro faz parte da aliança. E nós acreditamos que vamos viver em namoro, nesta aliança, até o grande dia. O grande dia em que nos encontraremos com Ele. E nós queremos transmitir isso para as nossas filhas. Então eu gostaria de deixar um desafio aqui para vocês. Perguntem-se, se nós perguntássemos para os nossos filhos o que eles acham do nosso casamento, será que eles falariam em namoro, em romance? Em amor. Em dedicação de um para o outro, em conquista? O que diriam os nossos filhos sobre a nossa relação? Os nossos filhos seguirão os passos de quem? Quando nós não estivermos mais aqui, os meus filhos seguirão os passos de quem? É importante nós sabermos disso, porque o que vivemos na nossa relação conjugal certamente transmite uma mensagem para os nossos filhos. E eles precisam ter a mensagem da palavra do Senhor, que diz que o que Deus uniu, não separe o homem. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui e de utilizarmos, Senhor, a tecnologia em favor do Teu reino, nos comunicando com os nossos preciosos irmãos. Senhor, eu não sei como estão os casamentos das pessoas que estão nos ouvindo neste momento, mas eu sei, Senhor, que a Tua vontade é de estar em cada casamento e de operar em cada casamento. Então eu oro para que todos nós possamos estar ouvindo a Tua voz e sensíveis ao Teu Santo Espírito, possamos fazer, Senhor, o que nos cabe, o que Tu nos comanda, o que Tu nos ordena, e fazermos, Senhor, com alegria, e enchermos, Senhor, as nossas talhas, enchermos até transbordar, para que Tu possas, Senhor, através do Teu poder, trazer, Senhor, o que de melhor pode acontecer nas nossas relações, de maneira que o Teu nome seja glorificado e que outras pessoas creiam que Tu és o Deus do casamento, que Tu és o Deus da família. Te agradecemos a oportunidade e Te damos toda a honra, glória, louvor, poder e majestade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Satisfação estar com vocês. Desejamos um excelente encontro e, sobretudo, que vocês desenvolvam a arte do namorar após a celebração do casamento. Isso é para a vida toda. Amém. Grande beijo.